vamos estudar mais duas fontes de energia renováveis, a energia hidroelétrica e a biomassa. Começando aqui pela energia hidroelétrica, fique atento ou atenta para os sinônimos: energia hidroelétrica, energia hidráulica ou energia hidrelétrica. Aqui no Brasil tem uma grande importância, porque é a principal fonte de energia do Brasil. Todos nós sabemos que a energia elétrica produzida, consumida aqui no Brasil é de fonte hidroelétrica ou hidráulica ou hidrelétrica. E qual é o princípio de obtenção dessa energia? É através da construção de barragens, na interrupção do fluxo de rios. E é importantíssimo, já caiu várias vezes no Enem e em outros vestibulares, que você lembre da lei da conservação da energia e que você saiba quais são as transformações de energia que ocorrem quando você constrói uma barragem com o intuito de produzir energia elétrica. Lembrando, o que é que diz a lei da conservação da energia? A energia não pode ser criada nem destruída. Sempre que uma modalidade de energia desaparece, ela se converte em uma ou outras modalidades de energia. Por exemplo, a energia elétrica está chegando nessas luzes e se transformando em energia luminosa. Se fosse uma lâmpada incandescente, a energia elétrica chegaria, se transformaria em energia luminosa e também uma grande parte da energia se transformaria em calor. Em lâmpadas mais modernas, como essas lâmpadas de LED, ainda há uma perda na forma de calor, mas bem menor do que em lâmpadas, por exemplo, incandescentes. Então vamos lá. Quais são as formas, as modalidades de energia envolvidas na produção da energia elétrica a partir de uma fonte hidrelétrica? Você tem um rio e constrói uma barragem. Com a construção da barragem, o nível do rio aumenta, essa água sobe. Aí nós temos a primeira modalidade de energia que está aí, que é a energia potencial gravitacional. Como a água sobe, e aí eles abrem as comportas para que essa água que está lá em cima desça com grande velocidade. Então nós temos aí a primeira transformação de energia. A energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Construiu-se a barragem, o nível de água subiu, abrem-se as comportas, a água vem descendo em grande velocidade, energia cinética. Essa água começa a mover as turbinas do gerador, energia mecânica. A energia cinética se transforma em energia mecânica, movendo as turbinas do gerador. Como essa água move as turbinas do gerador, a energia mecânica se transforma em energia elétrica. E essa energia elétrica passa por um centro de distribuição. E aí chega nas nossas residências e pode sofrer ainda várias transformações. Então, energia potencial gravitacional, energia cinética, energia mecânica, energia elétrica, e aí, dependendo da utilidade, essa energia elétrica ainda pode sofrer muitas outras transformações. Muito importante, repito, a gente saber da lei da conservação da energia e que uma modalidade de energia pode se transformar em outra ou em outras formas de energia. Quais são? Vale a pena, mais uma vez, destacar isso, né? Que é a principal fonte de energia do Brasil e que o Brasil ainda utiliza apenas cerca de 25% do seu potencial. O Brasil é um dos países que tem um potencial hidráulico dos maiores do planeta, equiparado a Canadá, Estados Unidos, juntamente com o Brasil, são países de maior potencial hidráulico e, portanto, é a principal fonte de energia do Brasil, mas, havendo interesse, ainda pode se produzir muito mais energia elétrica de fonte hidráulica do que o que se produz hoje, ok? Quais são as vantagens e desvantagens
de se produzir energia elétrica a partir de uma hidroelétrica. Vantagens: ela é menos poluente. Às vezes se diz que não é poluente, mas a rigor, se você for rigoroso e analisar todas as etapas do processo, não existe nenhuma fonte de energia com emissão zero de poluente. Sempre há aspectos de poluição. Até na eólica, até na solar, se você contar todas as etapas de produção daquela energia, há emissão de poluentes. Mas, sem dúvida, essa energia hidroelétrica, ela é menos poluente do que, por exemplo, a energia de combustíveis fósseis, como do petróleo, do carvão. Ela é uma fonte de energia renovável, isso é uma vantagem. Ela é uma energia de baixo custo, apesar de que para produzir grandes usinas você gasta muito dinheiro e demora muito tempo e tem certos impactos ambientais que não podem ser desprezados. Depois que a usina é construída, a energia sai com um baixo custo. Então, é uma energia de baixo custo, muito menor do que, por exemplo, produzir energia elétrica a partir das termoelétricas. Tanto é que quando nós estamos com os rios com pouca água, e aí no Brasil começa a se produzir energia elétrica a partir das termoelétricas, queimando carvão, ou gasolina, óleo diesel, ou biogás, que são mais caros, aí a gente entra nas tarifas, né? A faixa está vermelha, tarifa vermelha, você está pagando mais pela energia elétrica, porque essa fonte hidráulica é mais barata. Se você tiver de produzir energia elétrica a partir de uma termoelétrica, sem dúvida, esse custo é maior. E aí quem acaba pagando é o consumidor. E o Brasil tem um grande potencial hidráulico para produzir energia elétrica de fonte hidrelétrica. Quais são as desvantagens? Inundações de grandes áreas. Quando você interrompe o curso de um rio para que se produza essa energia potencial gravitacional, para que o nível de água aumente, você acaba inundando grandes áreas. Com essa inundação de grandes áreas, tem impactos ambientais que não podem ser desprezados. Às vezes até deslocamento de populações. Já aconteceu que, devido à construção de barragens, pequenas populações de cidades inteiras, né? Pequenas cidades, logicamente, tiveram que ser deslocadas para outros locais, né? Já que aquele local foi totalmente inundado. Liberação de gases estufa, como por exemplo o CO2 e até mesmo gás metano. Por quê? Porque, por exemplo, com a inundação de grandes áreas, as árvores que ali eventualmente estavam ao longo do rio, elas vão ser cobertas pela água. Essas árvores começam a sofrer decomposição e aí há liberação de gases estufa, CO2 e até mesmo de gás metano. Essas usinas são grandes projetos arquitetônicos, portanto, são investimentos muito caros, né, e muito demorados. Então, não é do dia para a noite que se produz, que se inicia a produção de energia hidrelétrica em grande escala. Okay? Então, essa também é uma desvantagem. São grandes investimentos, grandes projetos arquitetônicos. Tanto é que o Brasil agora, né, está acordando e diversificando mais a sua matriz, que era principalmente petróleos, derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, biogás e a energia hidrelétrica. Graças a Deus, isso é muito bom. Por quê? Porque agora nós temos o nosso potencial eólico sendo expandido. Então, em todo o Brasil, aqui no Nordeste, no Ceará, nós temos o potencial eólico sendo bastante explorado já. E o potencial solar. O Brasil é um país, notadamente aqui, os estados mais próximos da linha do Equador, né, como por exemplo o Ceará, que tem sol quase todos os dias do ano. Eu particularmente fiz esse investimento. Aqui em cima desse estúdio, que é na minha residência, nós temos 27 painéis solares produzindo energia elétrica a partir de uma fonte que nós vamos falar, de uma fonte renovável, que é a energia solar. Então, até um usuário comum, como eu, posso fazer um investimento e com cerca de 2 anos e meio se paga, e aí nós temos uma garantia de pelo menos 25 anos nos equipamentos utilizados.
Então vale muito a pena. Então com isso eu estou destacando que o Brasil está diversificando a sua matriz, para não ficar dependendo só de petróleo e de energia hidrelétrica, potencial eólico, potencial solar e quem sabe aí energia das marés, maremotriz, essas fontes de energia que nós ainda vamos falar aqui, porque todas as fontes de energia renováveis vão ser citadas no nosso curso.